Mais um vídeo aqui que eu vou estar explicando como está fazendo o nosso contato selo, tá bom? Como que ele funciona, né? Aqui no quadro eu fiz um desenho, porém eu fiz também no papel e eu vou estar mostrando na prática o funcionamento, tá bom? Então vamos lá. Aqui, deixa eu passar para o lado de cá. Eu tenho o meu disjuntor de proteção do meu comando, meu disjuntor trifásico, né? É o disjuntor de proteção de força, né? Porque a parte de comandos elétricos ela é dividida em duas etapas, né? Que a gente chama de FC, força e controle. Inclusive, existe eletricista FC, né? Que são eletricistas que trabalham com parte de automação, comandos elétricos, né? Então, o comandos elétrico ele é dividido em duas etapas: FC, força e controle. Força é a nossa parte de alimentação, nossa parte das três fases, né? E a parte de controle é como eu vou montar o meu comando, como eu quero controlar esse circuito, ou como eu quero controlar, por exemplo, essa bomba que está aqui no nosso circuito, tá bom? Então eu tenho aqui o meu disjuntor trifásico, o meu disjuntor monofásico de proteção só do meu comando, tá bom? Aqui eu tenho a minha contatora, aqui eu tenho o meu relé térmico e aqui eu tenho a minha bomba, tá bom? Então eu saí com as minhas três fases, alimentei a minha contatora, né? A minha contatora ela tem uma bobina, correto? A tensão dessa bobina da minha contatora é que vai me dizer, né, qual é a tensão que eu tenho que aplicar no curto-circuito entre as bobinas A1 e A2. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma bobina que ela é 220, então, ou seja, eu preciso fechar um curto-circuito entre A1 e A2 em 220. No caso aqui no Rio de Janeiro, 220 aqui seria duas fases. Em outros estados, 220 trabalha, às vezes é 380, trabalha com fase neutra, dá 220, tá bom? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem que ser duas fases. Então, o que eu fiz aqui, ó? Jampeei as três fases, alimentei a minha contatora, a fase vermelha, preta e roxa. Aí, aqui eu aproveitei a minha contatora, já fiz um jumper para minha bobina A1, ou seja, eu já tenho uma fase vermelha na minha bobina A1. O que eu preciso agora? Uma outra fase, seja ela preta ou roxa, nesse caso aqui eu estou usando a preta, para que ela chegue no A2 da minha bobina, tá bom? E como que ela vai chegar? Então aqui, ó, eu alimentei aqui a fase preta, passei pelo meu disjuntor, veio no meu 95, o que é o meu 95, 96 do meu relé térmico? São contatos auxiliares de proteção. Tá? Eu preciso usar esses contatos auxiliares porque é ele que vai proteger a minha bomba no caso de sinistro, tá bom? Meu relé vai resetar. Passou pelo 95, veio pelo 96, por quê? Do lado do 95 eu tenho duas letrinhas, N e C. E o que significa essa letra N e C? Significa normalmente fechado. Em inglês, não sou muito bom em inglês, mas significa, por exemplo, normally closed, tá bom? Seria normalmente fechado, tá? E quando tem NO, por exemplo, aqui no 13 e no 14, é normalmente aberto, normally open, tá bom? Então vamos lá, a fase veio no 95, o meu circuito, o meu contato auxiliar, desculpa, ele é NC, ou seja, ele é fechado. O que é o NC? Eu botei aqui dois exemplos aqui do lado. Por exemplo, eu tenho um contato 21 que é NC, 22, e eu tenho o meu 13 e o meu 14, que é o que está na minha contatora, que a gente vai fazer o nosso contato seu. O 21 e o 22, ele é NC, ou seja, perceba que ele está fechado aqui, ó. Então, se eu pego uma fase e coloco no meu 21, que é o que eu fiz aqui no 95, automaticamente essa fase já sai no 22, porque é um contato fechado, NC, que é o caso do 95 e 96. Então, a fase que eu joguei no meu 95 já sai no 96. Agora, por exemplo, no meu 13 e no 14, ele é NO. Então, se eu jogo uma fase no meu 13, não chega no meu 14. Por quê? Porque ele é um contato aberto. Quando que essa fase do 13 vai chegar no meu 14? Quando aconteceu o curto-circuito na bobina A1 e A2,
e a minha contatora vai atracar, ela vai ser acionada. Então, quando a minha contatora ela é acionada, os contatos auxiliares dela se modificam, tá? Então, por exemplo, quando eu faço o atracamento, o curto-circuito entre A1 e A2 na bobina, a contatora atraca, ela é acionada. Quando ela é acionada, o contato que é aberto, como por exemplo 13 e 14, ele fecha. E eu coloquei só 13 e 14, mas tem contatoras que tem outros contatos auxiliares. E o contato que seria fechado, o que acontece com ele? Ele abre. Então, quando a minha contatora atraca, os contatos auxiliares da minha contatora se modificam. O que é fechado abre e o que é aberto fecha, tá bom? Então vamos lá. Então, saiu aqui no 96, foi para o meu acionador desliga, o botãozinho vermelho, tá? Então, no acionador desliga, nós temos também a letrinha NC, que significa normalmente fechado. Ou seja, essa fase que está saindo aqui do meu disjuntor, chega no 95, ele é NC, ou seja, já sai no 96. Chega no meu acionador desliga, ele é NC, ou seja, já sai do outro lado também. Eu tenho dois bornezinhos aqui, então já sai no outro lado. Mas ele fica parado aqui, ó, no meu bornezinho 3, que chega no meu acionador liga. Por quê? Porque ele é aberto, correto? Então eu peguei aqui, ó, fiz um jumper, um pedacinho de fio, ó, do meu borne 1, liguei aqui essa fase preta no meu borne 1, sai no borne 2. Aí do borne 2 para o 3, eu peguei um pedacinho de fio e fiz um jumper. Interliguei o borne 2 com 3. Peguei aqui do borne 3, ó, tá escrito aqui, ó, vai no 13. Foi lá no meu 13 da minha contatora. E aqui ele tá parado, porque ele é NO, correto? Fui lá no meu borne 4, do meu botão liga, peguei um fio e levei lá no 14. Vai no 14. E peguei um outro pedacinho de fio, outro jump, e levei na minha bobina A2. Geralmente as contatoras têm dois bornes de A2. Então eu botei uma aqui embaixo, uma aqui em cima. Mas eles estão interligados, tá bom? Então, para não ter que cruzar fio, eu liguei aqui embaixo. Tem gente, por exemplo, que jampeia do 14 para o A2, não tem problema não, tá bom? Eu fiz daqui porque, por questão didática, fica melhor de você visualizar. Mas você pode, por exemplo, pegar aqui do 14 e jampear para o A2, não tem problema não, tá bom? Então, como que vai essa fase minha preta vai chegar no A2? Porque eu já tenho a minha fase vermelha no meu A1. Ou seja, eu preciso de uma outra fase para acontecer o curto-circuito na minha bobina e a minha contatora atracar, tá bom? Porque enquanto ela não atraca, as fases não vai chegar aqui embaixo, tá bom? É como se eu tivesse as três fases aqui em cima e as fases da minha contatora tivesse aqui na frente. Quando ela atraca, ela encosta, aí ela faz a passagem, né, para o meu relé térmico e automaticamente do relé térmico chega na minha bomba, tá bom? Então como que ela vai fazer? Então ela está chegando aqui, está passando pelo 96, chega no meu borne 1 do meu desliga, passa para o meu borne 2, ela está parada aqui no borne 3, porque aqui no meu liga é NO, é aberto, e está parado no meu 13, porque também é NO e é aberto, tá bom? Então quando eu acionar o meu acionador liga, ó, quando eu acionar, o que vai acontecer com ele que é aberto? Ele vai fechar. É como se fosse um pulsador de campainha. Então o que vai acontecer com ele? Vai fechar. Então essa fase preta que está parada aqui, vai passar do 3 para o 4. E automaticamente vai chegar aqui no A2. E automaticamente vai acontecer o quê? O atracamento, porque chegou a fase preta e aqui eu já tenho a fase vermelha. Então fechei o curto, a contatora atracou. Quando ela atraca, o que acontece com o meu 13 e 14 que é aberto? Fecha. Então a minha fase preta que está chegando no meu 13, agora passou para o 14. E ela consegue chegar no meu A2. Tá vendo? A fase preta, depois que a minha contatora atraca, o contato auxiliar 13 e 14 fecha. Então essa fase preta aqui, ó, passa para o 14, não é isso? E vai lá na frente e volta no A2. Então mesmo, como esse botão aqui ele é pulsador, né, como se fosse de campainha, mesmo quando eu desacionar, ela está selada pelo 13 e pelo 14, que está indo aqui e voltando. Por isso que o nome do contato chama-se contato selo. Porque através do 13 e do 14, esse circuito está selado. Depois que ele fecha, a fase passa do 13 para o 14 e chega no meu A2. Então, mesmo que eu tire o dedo e desacione o meu liga, a fase vai continuar passando do 13 para o 14 e chegando no meu A2. Por isso que o nome
é contato selo, porque através do 13 e 14 esse circuito fica selado. Quando que eu vou desacionar esse circuito? Né? Apertando desliga. Porque como ele é fechado, quando eu aciono, o que acontece com ele? Ele abre. Então corta essa fase preta aqui, ó, e ela deixa de chegar no meu A2 automaticamente, desacionando o meu circuito, tá bom? Então eu vou fazer um outro vídeo aí, lá na bancada, explicando na prática como isso, ou como esse exercício funciona, tá bom?